você está tendo todo o cuidado, a gente tem que ter realmente um cuidado redobrado na apreciação de como é que está a Venezuela agora, como é que a presidenta em exercício está agindo, porque a máquina de propaganda, a máquina de divulgação do Ocidente é poderosíssima e a gente fica assim recebendo não dá para confiar. de informação. Né? Mas são informações que estão circulando. Né? Eu hoje assisti tanto uma análise de um analista americano como de um analista chinês, né? E ambos estavam colocando assim, sem dúvida, que ele daria o próximo passo num desses países em que ele citou, né? Colômbia, México, Groenlândia, né? E a verdade é que ele colocou agora a lei da barbárie, né? A lei do mais forte. Nós estamos vivendo um chauvinismo imperialista, né? Quer dizer, ou cede, ou se submete, ou vai ter que resistir mesmo. E aí é que vem as questões. Quem é que tem condições de resistir? Como resistir? Quem é que está preparado para resistir? Você falou do lema de Cuba. Né? Cuba é um Estado, um país revolucionário, quer dizer, nunca deixou de ser cultivado, né, o ânimo revolucionário. Então, com certeza, deve estar preparado para isso. Né? Esperamos, né? Porque se começar não haver aqui, não haver resistência ali, a gente vai pensar toda essa propaganda do nosso lado seria blefe, seria marketing, né? Nada produz e depois vamos ter que justificar com dificuldades operacionais que o inimigo foi muito competente, e eu não ponho de quarentena que ele seja competente, né? Mas a cadeia também não pode ficar parado, né? Esperando que ele vai repetir os mesmos métodos quando nós estamos falando de inteligência artificial já. Né? Você vê o caso da CIA, né, que é uma companhia de assassinos. Todos os golpes a CIA teve ou durante ou depois. Né? E ela está aqui no Brasil. Né? Ela está aqui vigiando. Né? E se pergunta, quer dizer, quem vigia a CIA? Né? Quem vigia a CIA? Porque ela não atua só no assassinato, ela atua na sabotagem, ela atua na contra-informação, ela atua na intriga. Né? E tirando Cuba, eu não sei quais são os países que têm uma boa instituição de contra-informação, né? de operar nesse mundo aí um pouco estranho para nós que não estamos familiarizados. Né? Aí muita gente pergunta, e eu trago até, que meu filho pediu para fazer essa pergunta a você, se a Terceira Guerra estaria próxima. Né? O que eu vejo também é que o Trump ele tem a política do Velho Oeste, só que era em busca do ouro, agora do ouro negro, do petróleo. Né? E desde que ele atua muito como jogador de pôquer, eu já joguei pôquer, hora ele blefa e hora ele não blefa, mas de tal maneira que ele deixa os adversários sem saber que hora ele está blefando e que hora ele não está blefando. E nesse tipo de confusão ele acaba e mostra que não está blefando, né? Que ele vai adiante. Isso também é algo até você, especialista em linguística, começar a traduzir, né, essa verborragia dele, que não é só verborragia, muitas vezes é preparatório para alguma coisa, mesmo que vai logo depois recuar. Né? Muitos analistas e psicólogos que analisam dizem que o Trump ele recua à medida que ele encontra alguém que resista, alguém com personalidade forte. Se ele não encontrar assim, ele humilha, ele faz e acontece. Não sei, porque o Maduro, que eu saiba, tem uma personalidade forte. E agora ele está lá num julgamento que provavelmente vai ser uma farsa. Começou com a acusação de cartel de droga, já retirou essa acusação, vai estar lá. A esposa dele apareceu num dos vídeos, bastante machucada. É uma humilhação aquilo aparecer para um chefe de Estado, né, que foi sequestrado junto com a esposa, naquelas condições de total falta de respeito, como se estivesse realmente tratando com um bandido e não com um adversário ideológico. Passa a palavra de novo para você, Eugênio. Veja bem, Chico, quando essa questão da Terceira Guerra Mundial, já estamos falando nisso desde 2022, né? Quando a Rússia iniciou a Operação Militar Especial. Né? O Ocidente vem jogando essa carta da Terceira Guerra Mundial o tempo todo. Né? E fazendo comparações absurdas da Rússia e de Putin com Hitler. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Hitler simplesmente era uma pessoa, era um psicopata, buscando, está mais parecido com Trump, né? Conquistar terras alheias para aumentar o Lebensraum dos alemães,
o espaço vital dos alemães às custas dos povos que ele classificava como Untermenschen, ou seja, sub-humanos, né? Que eram os eslavos, os ciganos, os judeus. Né? Então, é um cenário completamente diferente. Aliás, os nazistas de hoje estão na Ucrânia. É o Comando Azov, né? É o Pervitat, né? Esse pessoal são os nazistas de hoje. E usam, inclusive, os emblemas, até da SS e tudo mais. Não são os russos. Os russos são, hoje, os verdadeiros herdeiros da União Soviética. Né? De certa forma, o que o Putin está fazendo tirou a ideologia marxista-leninista da frente dele, mas, vamos dizer, a gramática de poder do Putin é a gramática de poder de quem fez parte dos quadros da KGB. Né? Isso se nota claramente. E a forma de conduzir o conflito é uma forma tipicamente russa de conduzir o conflito. Não é que nem americano, que vai chegando primeiro fazendo um carpet bombing na cidade, ou seja, incendia uma cidade inteira e depois bota as tropas terrestres para entrar. A Rússia não. A Rússia vai comendo pelas bordas, né? Avançando, comendo pelas bordas e com muito cuidado com a população civil. Né? Quando se diz, houve um bombardeio de 500 drones, 40 mísseis em cidades ucranianas e houve 3 mortes. Bom, isso mostra o quê? Que essas 3 mortes são danos colaterais, porque, na verdade, diante de uma escala enorme de ataque desse na Ucrânia, né, se fossem os ocidentais, seriam centenas de mortos. Né? E não foi isso que aconteceu. Portanto, essa coisa de Terceira Guerra Mundial é muito propagandística. Agora, nós estamos realmente diante da desconstrução da ordem jurídica pós-Segunda Guerra. As Nações Unidas perderam completamente a sua significância, que nem a Liga das Nações na década de 40. Simplesmente ninguém mais ouve ou dá importância para as Nações Unidas. Aquilo virou um clube de discussões, né? Até porque está permanentemente bloqueado. Quando não é um lado que bloqueia, é o outro lado que bloqueia. Portanto, não é mais um instrumento de garantia de paz. As Nações Unidas também, desde a década de 90, quando foi a guerra da Iugoslávia, né? E depois, em 99, com a invasão, com o bombardeio da Sérvia, nem sequer foi ouvida a respeito do uso da força. Porque, pela Carta das Nações Unidas, né, só tem primeiro que o uso da força, de uma forma geral, é proibido, artigo 2.4. Né? Os Estados se absterão do uso da força contra a integridade, soberania e integridade territorial de outros Estados. Isso é que diz o artigo 2.4. Depois você tem o capítulo 6º e capítulo 7º. O 6º é como você deve tratar os conflitos da forma negociada. E o capítulo 7º, quando a negociação não funciona, quando é que a ONU pode usar da força, aplicando sanções, etc. E aí nós temos o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que fica no finalzinho do capítulo 7º, que explica o quê? Que diz o quê? Que nada nesta carta impedirá, né, os estados de fazerem o uso do seu direito inerente à autodefesa, enquanto as Nações Unidas não tiverem condições de resolver o conflito, o direito à autodefesa. No momento que seja atacado e enquanto as Nações Unidas não tiverem a possibilidade de resolver o conflito. Mas para haver o direito de autodefesa, teoricamente, precisaria haver um ataque, ou seja, a autodefesa é a resposta a um ataque. E aí, desde o 11 de setembro de 2001, se discute muito a respeito se o direito de autodefesa inclui ou não inclui o direito de autodefesa preventivo. Se existe um direito de autodefesa preventivo. Existem autores que dizem que sim, existem autores que dizem que não. Tá? Mas o fato é que os Estados Unidos usaram esse direito de autodefesa preventivo invadindo o Afeganistão, né? E, de certa forma, foi também o direito de autodefesa, artigo 51, que a Rússia utilizou ao iniciar a Operação Militar Especial. Tá? Então, usou-se, pelo menos a Rússia usou, e os Estados Unidos no Afeganistão usaram o discurso das Nações Unidas. Mas agora, quer dizer, já começou com a invasão da Sérvia para tirar o Kosovo da integridade territorial da Sérvia. Aquela operação não teve nenhuma autorização das Nações Unidas. Da mesma forma também, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque para prender o Saddam Hussein, também não tiveram nenhuma autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né? Então, simplesmente os Estados Unidos hoje não fazem mais nem cerimônia, nem se dão trabalho de se justificarem. Simplesmente fazem. Então a carta serve para quê?
simplesmente é o uso da força bruta que vale agora. Isso mostra que é um sistema que realmente entrou em colapso. Agora, o que virá depois, a gente ainda não sabe, né? Agora, tivemos hoje um fato, só mais uma coisa, tivemos hoje um fato muito relevante, que foi aquele incidente do petroleiro, o petroleiro que estava indo para a Venezuela vazio, com a bandeira da Rússia, o Bela 1, né? Estava indo com bandeira da Rússia, e que foi abordado como ato de pirataria pelos mariners norte-americanos que tomaram esse petroleiro e os russos mandaram para trás, mandaram um submarino e também o submarino mais rápido, né? Mas mandaram também a sua frota atrás dele. E isso a gente não sabe o que vai dar, porque isso foi um ato de guerra que os Estados Unidos praticaram contra a Rússia. Então, pois é por isso que eu acho que a ONU falida, direito internacional absolutamente desconsiderado. Eu acho que estão fumando perto de um barril. Por isso que eu não coloco de forma tão peremptória a impossibilidade de um conflito maior. Eu acho que estão fumando perto de um barril. Uma hora, um acidente qualquer pode detonar uma guerra de proporções mundiais. A gente nunca sabe como começa, nem como termina. Depois os historiadores explicam, mas real time não é bem assim.